Meu querido aluno, vamos aí iniciar mais uma playlist, vamos falar sobre termoquímica, assunto muito interessante relacionado aí com a quantidade de energia envolvida nas reações químicas e também transformações físicas, assunto muito cobrado em Enem vestibulares. Vamos começar! Começar falando sobre alguns conceitos que vão aparecer, são muito importantes, é importante que você saiba o que eles significam, né? Quando a gente fala de energia, o que a gente está falando? Da capacidade de um corpo, uma substância química ou um sistema físico realizar trabalho, né? Realizar algum trabalho. Isso tem a ver o quê? Com a energia daquela substância, não é isso? Falo substância porque, como a gente está falando em química, toda hora a gente vai estar falando da energia das substâncias, né? Temperatura. A temperatura é simplesmente uma escala para medir essa quantidade de energia, não é? Que está relacionada ali com o grau de agitação daquela molécula, daquela substância, certo? Então, quanto maior a temperatura, significa que aquele corpo possui maior conteúdo energético e vice-versa. Entre um copo de água quente e um copo de água gelada, supondo que tenham a mesma quantidade nos dois copos, aquele que tiver uma maior temperatura, no caso a quente, vai ter um conteúdo energético maior do que a água gelada nesse exemplo, certo? Calor. Nós sabemos que se nós colocarmos dois corpos com diferentes quantidades de energia em contato, vai haver uma troca de energia, né? Exemplo, a lei zero da termodinâmica fala justamente isso pra gente. Imagina que esse pedaço aqui laranja seja um pedaço de um metal que está lá a 600 graus Celsius. Em contato com outro pedaço de um outro metal, ou do mesmo, isso não faz diferença, onde a temperatura dele é 300 graus Celsius, a gente rapidamente entende que o quê? Como a temperatura desse aqui é maior, ele tem um maior conteúdo energético, ele tem mais energia, não é isso? Porém, quando a gente colocar os dois em contato, o que vai haver? Vai haver uma troca. A gente sabe que aquele que tem mais energia vai acabar doando a energia para o que tem menos, até que no ponto final eles fiquem em equilíbrio térmico. Não é isso? Então, dois corpos com quantidades diferentes de energia, quando colocados em contatos, eles no final vão apresentar uma situação de equilíbrio térmico, ou seja, os dois vão possuir a mesma energia. Só que para isso acontecer, aquele corpo que tinha mais energia doou energia para o que tinha menos. Não é isso? Houve uma transferência de energia. E quando a energia está sendo transferida, a gente chama ela de calor. Então, a partir de agora, a gente não vai falar mais um corpo doou energia para outro. Não, ele doou calor, né? Ele doou energia na forma de calor, certo? Então, a energia em transferência daquele que tem mais energia para o que tem menos é chamada de calor, certo? Energia, temperatura, calor, você está sabendo tudo isso aí. Essa questão do equilíbrio térmico é uma coisa que você já conhecia. Né? Misturando um copo de água quente com um copo de água gelada, fica morno. Por que fica morno? Não ficou nem quente nem frio, né? Igual eu tinha inicialmente. Porque a energia foi transferida da água mais quente, numa temperatura maior, para a água com uma temperatura menor, até que atingisse o equilíbrio térmico. Né? Muito fácil, muito fácil. Unidades de calor que nós vamos trabalhar aqui. Ó. A gente vai estar sempre preocupado com a variação de energia, ou seja, se um sistema ganhou ou perdeu energia. Tá? A gente não vai estar preocupado em medir a energia de uma substância, exatamente. A gente quer saber se numa reação química, se numa transformação química houve variação. Sempre há. Se essa variação é no sentido de receber ou de perder energia. E a gente vai trabalhar com algumas unidades de energia que vão aparecer para nós, né? No Sistema Internacional de Medidas, o SI, a unidade de energia é o joule, né? Só que como um joule é muito pequeno, normalmente a gente costuma usar o quê? 1000 joules, a gente vai lá e usa 1 quilojoule, que é uma quantidade de energia mais comum da gente trabalhar, que está mais relacionada com as quantidades que a gente vai ver, certo? Então, o joule é muito pequenininho, uma quantidade de energia pequena. Então, a gente vai normalmente trabalhar o quê? Com quilojoule, 1000 joules. A mesma coisa vai estar relacionada com caloria, que é outra que a gente vai usar. Caloria é essa mesmo que você está pensando aí. Ou vou fazer um exercício físico aqui para gastar 500 calorias. Ou seja, você vai estar gastando energia ali, né? Eliminando gordura para perder peso e tudo mais, não é isso? Ou eu vou comer esse biscoitinho aqui e vou consumir 800 calorias. Nossa, é muito energético. Ou seja, você está absorvendo muita energia ao consumir aquele alimento. Seu corpo vai armazenar essa energia na forma de quê? De gordura. Você vai acabar ganhando
peso. Então a caloria é justamente isso, tá? Aqui tem a definição de caloria. A mesma coisa que eu falei com vocês, do joule eu vou falar para caloria. Uma caloria é uma unidade muito pequena de energia. Então a gente normalmente vai falar de 1000 calorias, né? Em relação, comparação com 1000 calorias, ou seja, a quilocaloria, tá? Então a gente não vai falar muito de joule ou caloria, a gente vai falar muito de quilojoule, quilocalorias. Coisa fácil que você não vai ter problema. Pode aparecer algum probleminha de converter, professor? Pode ter, tá? O que eu falo para você lembrar? Que uma caloria é 4,18 joules, ou uma quilocaloria corresponde a 4,18 quilojoules. Aí, se você precisar converter, algum problema que você tem, você faz uma regrinha de 3, pronto, uma caloria, 4,18 joules. 100 calorias, tantos joules. 100 joules, tantas calorias, né? Regra de 3 é vida, resolve quase tudo aí. Vamos passar agora para o nosso problema maior. A gente na química normalmente não fala em energia, a gente fala em entalpia, né? E o que é essa entalpia? É o calor trocado entre o sistema e a vizinhança. E o que seria esse sistema, essa vizinhança? Sistema é aquilo que você está analisando, pode ser o que você definir. Tá? Aí eu estou analisando uma reação que está acontecendo aqui dentro de um potinho de manteiga, que eu coloquei meus reagentes. Então aquele ali é seu sistema. Tudo que está em volta do seu sistema é chamado de quê? De vizinhança. Eu posso chamar o planeta Terra de sistema, tudo que tiver em volta dele vai ser a vizinhança. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos estar focados com a variação de entalpia. Ou seja, se aquele sistema ali ganhou entalpia ou perdeu entalpia, né? No caso, entalpia a gente vai subentender como se fosse energia, certo? A gente não está preocupado com a entalpia em si, a gente está preocupado com a variação, ok? E o que é variação para a gente? Em qualquer coisa que você estiver estudando, variação, aqui ó, ΔH, porque é variação de entalpia. Entalpia a gente usa a letrinha H, ok? Qualquer variação, ela é o quê? Final menos inicial. Então, final, entalpia final, menos a entalpia inicial. Que para uma reação química, que a gente tem uma ideia principal de quê? Que nós temos nas nossas reações químicas aí, ó, reagentes se transformando em produtos. Professor, eu já estudei equilíbrio químico, o processo ao contrário pode ocorrer. Verdade, na maioria das reações ocorre. Mas a nossa ideia principal é o quê? Reagentes se transformando em produtos. Então, o que eu tenho no início de uma reação são os meus reagentes. E o que eu tenho no final de uma reação são os produtos. Então, sempre que eu estiver procurando o valor do ΔH, que vai ser o quê? A variação de entalpia, eu vou fazer o quê? Entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Final menos inicial. Não vai esquecer disso. ΔH é sempre determinado pela entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Show? Para quê? Para a gente classificar as reações. Como? Tem dois tipos, né? Reações que absorvem energia e reações que liberam energia. Então, a primeira que nós vemos aqui serão as reações exotérmicas, falando de reação química. Se você estiver falando de uma transformação física, você vai chamar aquilo de um processo exotérmico, uma transformação exotérmica, tá? Reações químicas. O que são as reações exotérmicas? São aquelas que ocorrem com liberação de energia, certo? Perde, libera, produz energia. Então, os reagentes, eles vão ser mais energéticos do que os produtos. Por que a gente sabe disso? Porque ele está liberando energia. Eu tenho o reagente, ele libera a energia e forma um produto. Então, o meu produto tem menos energia do que o reagente, né? Então, a gente pode concluir isso, que numa reação exotérmica, a gente vai ter a energia do reagente maior do que o produto. Isso, graficamente, pode ser representado dessa forma. Eu tenho meus reagentes, então aqui é a entalpia dos reagentes, ele libera energia, olha a setinha, para baixo, vai formar quem? Os produtos. Essa seta para baixo indica para a gente que está perdendo energia, que está liberando energia, não é isso? Seta para baixo. Então, quando eu procurar lá o ΔH, eu vou fazer produto menos reagente. Como o produto tem menos energia que o reagente, isso vai dar um valor de ΔH o quê? Negativo. Então, reações exotérmicas são aquelas onde há liberação de energia e a minha variação de entalpia vai ser negativa. O valor pode ser vários, mas você viu que a ΔH é negativa e que a reação libera energia. Eu falo para os alunos comparar isso com dinheiro. ΔH é a variação da energia.
O saldo que você tem na sua conta do banco é a variação do seu dinheiro. Se o seu saldo é negativo, significa o quê? Que você perdeu energia, você perdeu dinheiro, desculpa. O ΔH é o nosso saldo de energia. ΔH negativo significa que aquela reação liberou, perdeu energia, ok? A setinha para baixo já vai indicar, né? Perdeu. Como que isso é representado normalmente? Olha esse exemplo aqui, ó, o mais comum e o principal, mais legal. Eu tenho um exemplo de reação. O gás hidrogênio reage com o gás oxigênio para formar água, reação de formação da água. E aqui no final, ó, ΔH menos 68,3 quilocalorias por mol. Por que por mol? Porque se eu tiver aqui, ó, eu tenho 1 mol, lembra? Se eu tiver 2 mols, vai liberar o dobro de energia. Aí a quantidade de energia é diretamente proporcional, né? Então isso é só uma definição. Porém, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é esse sinal aqui, ó, negativo. ΔH negativo significa que essa reação química ocorre com liberação dessa quantidade de energia. Eu sei que é liberação simplesmente por causa do quê? Do ΔH negativo, certo? Como que isso poderia estar representado de uma outra forma? Aqui, ó, você pode ver a mesma reação. Hidrogênio reage com oxigênio para formar água. E em vez de eu colocar o ΔH no final, está aqui, ó, mais 68,3. Eu coloquei a energia como um produto dessa reação. Então quer dizer que esse reagente se combina com esse, forma água e além disso libera uma quantidade de energia. Tá vendo? Como que eu sei que libera? Porque a quantidade de energia que está no produto. Uma coisa que era usada antigamente, que eu não gosto, acho que é bobeira, é, em vez de eu colocar a energia no produto, eu coloco ela no reagente com sinal negativo. Então, você vai pensar, poxa, se o sinal é negativo, quer dizer que esse aqui não é o lado certo, ela não é um reagente, ela é um produto. Eu inverto e passo positivo. Ou seja, você vai entender que está produzindo, está liberando, está dispensando energia. Tranquilo? Então, lembrou, ΔH negativo, reações que têm variação de entalpia exotérmica. Show, perdeu energia. Lembra com o dinheiro. E nós teremos, é claro, o que? As reações que serão endotérmicas. Olha o endo, absorvendo, ganhando, não é isso? Então são reações que necessitam de uma certa quantidade de energia para que ocorram, certo? Serão classificadas como reações endotérmicas. Então o que eu vou ter? Eu vou ter o meu reagente, ele vai absorver energia para formar o produto. Então numa reação endotérmica, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Consequentemente, o meu valor de variação de entalpia, o meu ΔH, vai ter um sinal o quê? Positivo. Lembra do dinheiro? Ganhou dinheiro? Saldo positivo. Ganhou energia? Absorveu energia? ΔH positivo. Fácil demais, né? Como que seria representado isso aí pra gente? Olha aqui, ó, um exemplo de uma reação do jeitinho mais bonitinho. Gás hidrogênio reagindo com gás iodo, formando o hidreto de hidrogênio. Nossa senhora. Iodeto de hidrogênio, desculpa. Né? Então, olha só. Essa reação tem um ΔH mais 12,4 quilocalorias por mol. Por que por mol? Porque está relacionado com essa quantidade. Se dobrar, o dobro de energia. Se for só metade desses reagentes, metade da energia vai ser absorvida. Certo? Então, como a gente está observando só a transformação endotérmica e exotérmica, aqui o ΔH positivo indica para a gente que é uma reação que absorveu, ganhou energia. Como que isso poderia estar representado dentro da reação? Aqui, ó, hidrogênio reage com iodo, mais essa quantidade de energia, olha só, aqui ele está como um reagente, ou seja, essa reação precisa dessa quantidade de energia para acontecer. Sem receber essa energia, a reação não ocorre. Então, lógico, pela própria interpretação nossa, a gente entende que essa reação é uma reação endotérmica, que precisa de energia, certo? Para formar o hidreto de iodo ou iodeto de hidrogênio, tanto faz, tá bom? Aqui, ó, beleza? Então, vocês entenderam a situação. Nós podemos sempre classificar as reações em endotérmicas ou exotérmicas. E isso vai estar relacionado com o quê? Com a entalpia dos produtos ou dos reagentes, né? Ganhou energia? Opa, então o meu produto tem mais energia do que o meu reagente. O ΔH vai ser positivo, né? A energia ali tem que ser absorvida, tem que estar onde? No reagente. Perdeu energia, então quer dizer que o meu produto vai ter menos energia do que o meu reagente. ΔH negativo, liberou energia. Energia onde? No produto. Show? Lógico, vou dar um exemplo para vocês de uma transformação física.
Quando você sai molhado do banheiro com o corpo úmido de água no estado líquido, né? Por mais quente que esteja o dia, você vai ter uma sensação de frio. Por que essa sensação de frio ocorre? Porque você está com a água ali no contato com o seu corpo e a água vai evaporar. Você vai se secar, não vai? Se secar, a água evaporar. Porém, a água precisa sair do estado líquido para o gasoso. O estado gasoso é mais energético do que o líquido. Vocês lembram disso? Estado sólido, líquido e gasoso. Menos energia, médio e mais energia. Então, para a água evaporar, ela precisa absorver energia. Então, para a água, o processo é endotérmico. Ela está absorvendo energia. Da onde? Do seu corpo. O seu corpo está fornecendo energia para a água evaporar. Então, o nosso corpo perde energia. Então, para o nosso corpo, o processo é exotérmico. Para a água que evaporou, o processo é endotérmico. Então, essa questão de endotérmico ou exotérmico, você tem que ficar atento em quem você está analisando. Qual é o seu sistema para você classificar em endotérmico ou exotérmico. Porque a energia só vai ser absorvida por alguém que perdeu. Os dois processos ocorrem simultaneamente, né? Um para o sistema, outro para a vizinhança. Tranquilo, né? Muito fácil. Próxima aula a gente continua a falar sobre isso aí. Abraço.